Meus irmãos, bom dia. Vamos iniciar, pela graça de Deus, mais um momento de ensinamento, um momento que Deus prepara nossos corações, nosso espírito para receber aquela porção da palavra que Ele coloca para a gente todo dia, mas hoje aqui em forma de escola dominical, em forma de estudo bíblico. E o pastor Otoniel já deu uma breve antecipada ali. Hoje me incumbiu, é sempre um prazer estar aqui para falar com vocês. Pela situação da semana que ele viveu com a família dele, de luto. Então a gente, como conselho, como braço da igreja, a gente está aqui para poder também auxiliar o pastor, mas também trazer a palavra para a igreja, para que o serviço da igreja não seja interrompido de forma alguma. Então, irmãos, convido aqui a gente a fazer a leitura lá de Abacuque. Hoje, o tema da sequência aqui que o pastor preparou para a sala aqui de estudos, traz lá o tema em Abacuque, de 1 a 4, que é justamente falando sobre a temática quem despreza a palavra se perde. Então a gente vai navegar hoje e entender, lá nos tempos de Abacuque, junto com o profeta Jeremias, profeta Abacuque, o que estava acontecendo na nação antes, né, da queda de Judá, para poder talvez fazer uma analogia com o mundo de hoje. O que a gente está vivendo hoje? O que o povo de lá fez, né, para a gente ter essa temática de quem despreza a palavra se perde, e o que a gente está fazendo hoje, né, para entender o que a gente tem que fazer ou tem que evitar. Então, Abacuque 1, de 1 a 4, fala o seguinte: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, pedimos, ó Pai, que agora o Teu auxílio caia sobre nós, ó Pai, que o Teu Espírito Santo derrube sobre nós, ó Pai, Tua ajuda, para que compreendamos, ó Pai, a Sua palavra e sejamos transformados por ela, ó Pai. Abre o nosso entendimento e inclina nossos corações para a Tua verdade revelada, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, meus queridos, já oramos. Como falei aqui, antecipei, a gente vai falar um pouquinho lá de Abacuque, e a gente tem que falar um pouquinho de Jeremias, porque os dois profetas viveram ali no mesmo período, tá? Um pouquinho antes, ali no final do reino de Judá. Eles viveram juntos num tempo onde havia crise espiritual, onde havia corrupção na sociedade e a lei do Senhor foi abandonada. O Jeremias, vocês podem ver ali as setinhas, né? Está um pouquinho diferente, porque Deus falava a Jeremias, né? E Jeremias pregava o arrependimento ao povo, ele pregava e denunciava a apostasia do povo. Já Abacuque, ele fazia diferente. Ele conversava com Deus sobre o colapso moral da nação. Então ele clamava a Deus por causa da corrupção do povo. Então ele falava aqui: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Então a diferença entre os dois profetas, e esses desenhos eu peguei justamente aqui da sala de Firmando os Passos, é justamente essa. Então, Deus falava a Jeremias sobre o arrependimento do povo, e Abacuque levava a Deus, clamava a Deus por causa da corrupção do povo.
E ali a gente já entende que não faltava o quê? Religião. Não havia ausência, não era a ausência da religião, mas a ausência de submissão à palavra de Deus. O tema do livro de Abacuque, ele não é apenas dor e sofrimento, mas ele é o que acontece quando quando a palavra deixa de governar a gente, de governar o povo. Então, lá no tempo de Abacuque, o povo ele tinha templo, ele tinha culto, ele tinha sacerdotes e ele tinha a Escritura. Mas ele não vivia sobre a autoridade da palavra. O povo, ele não rejeitava a Deus. Esse aqui que talvez é interessante você observar. Ele não rejeitava a Deus. Ele rejeitava o que Deus falava. É como se você, com o seu pai falando, filho, não vai por esse caminho. Esse caminho é de contenda, esse caminho é de destruição, esse caminho é mau. E você, pai, eu sei que você está aí, mas eu preciso seguir o meu caminho, eu preciso ser feliz. Eu estou buscando a minha felicidade. A gente vai ver isso aqui um pouquinho para frente. Talvez esse discurso você tenha visto, você veja esse discurso em algum lugar aí, né? Então, eles não rejeitavam a Deus, eles rejeitavam o que Deus dizia. E aqui, a gente voltando para Amós, ele fala lá, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então ele fala lá, enviarei fome, não de pão, mas de ouvir a palavra do Senhor. Então aqui a gente tem a fome do que o Senhor diz. Então quando a palavra já é desprezada naquele tempo, hoje, o juízo de Deus começa quando ele tira a palavra da gente. É o que a gente chama de silêncio de Deus. E o que isso gera de efeitos para a gente? O texto de Abacuque, os versículos 2 a 4, fala aqui, ó, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás, gritar-te-ei violência e não salvarás, porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. A justiça é não de torcer, mas de se torcer, né? de inverter. Obrigado, Sérgio. Então aqui a gente vê 3 efeitos do desprezo pela palavra que estão relacionadas com essa temática que a gente tem para hoje de quando a palavra é desprezada. Então, quando a palavra é desprezada, a lei ela perde força, a justiça se corrompe e o perverso domina o justo. E é justamente nesse primeiro ponto exatamente. E essa ideia, Sérgio, que eu queria trazer para a aula hoje aqui. E a gente vai ver um pouquinho, vamos navegar por algumas passagens bíblicas, principalmente de Provérbios, e a gente vai ver essa semelhança dos tempos de Abacuque com o tempo de hoje. A gente vai ver. E então esse primeiro ponto, a lei perde a força. Quando a palavra é desprezada, a lei perde a força. A palavra, ela continua existindo. Ela nunca deixou de existir. Mas ela deixa de ser a referência de vida do povo de Deus. Abacuque, ele descreve violência, ele descreve contenda, ele descreve destruição, descreve sofrimento,
Mas tudo isso é sintoma, não é a causa raiz do problema. Tudo isso é sintoma, né? São sintomas de quê? Do desprezo à palavra de Deus. Por isso a lei se afrouxa, é o que ele fala lá no versículo 4. Então, o profeta aqui, ele não diz que a lei foi retirada fisicamente do povo. Eu não peguei a Bíblia, guardei e retirei ela, né? Mas que ela perdeu peso de vida na vida das pessoas, que ela perdeu a autoridade sobre a vida das pessoas, que ela deixou de governar a vida daquela nação. A palavra, ela ainda era conhecida, ela era lida, ela estava presente dentro do templo, mas ela não norteava as decisões do povo, ela não moldava a consciência do povo. E isso nos revela uma verdade importante, que é essa aqui, ó. O problema não é a ausência da palavra de Deus, mas o desprezo por ela. Até tem uma moça ali olhando feio para a palavra de Deus, né? Oséias fala o seguinte, ó, capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Aqui, a falta, né, porque lhe falta o conhecimento, não significa uma ignorância de forma inocente, mas a rejeição consciente da palavra da instrução de Deus. O texto nos mostra aqui que desprezar a palavra produz uma destruição espiritual. Timóteo, na segunda carta a Timóteo 4:3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E Paulo nos mostra aqui que esse tempo, né, as pessoas, a gente foi lá para o Novo Testamento, hein, gente, ó, né? E Paulo está relacionando as coisas. As pessoas ouvirão o que agrada, rejeitarão o que confronta, trocarão a verdade por discursos confortáveis. O que você falou, Sérgio? Alguma semelhança? Né? A gente está falando de antes de Cristo, né? Não é nem semelhança, é igualdade, né? Então isso já explica lá Abacuque. A lei, ela ainda existe, mas ela já não é mais suportada pelas pessoas. Então, a gente fazendo a conexão aqui com a temática, quando a palavra ela perde a sua força, o erro deixa de ser pecado, a verdade ela deixa de ser o padrão da sociedade e a consciência ela deixa de ser guiada por Deus. Isso confirma o que a gente está querendo dizer aqui. Quem despreza a palavra se perde. Não porque Deus está falhando, de forma alguma, mas porque a referência, que é a palavra, foi abandonada, foi colocada de lado. Romanos, de 21 a 24, Romanos 1, 21 a 24, fala o seguinte: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Então, de forma resumida desse versículo, de que a gente tem aí o que está no slide. Rejeitar a verdade revelada leva a Deus a entregar o homem aos seus próprios desejos. Aplicando de forma cultural, hoje
a cultura que a gente tá vivendo, muitas vezes ela está expressando muita emoção, pouca direção, muita expressão e pouca referência. Se eu falar aqui, Auê, alguém sabe do que eu estou falando? Só com esse trechinho? Se alguém não sabe, dê graças a Deus, irmão. Mas vou contextualizar você que não sabe. Há uma semana, 2 semanas, saiu uma música chamada Auê, A Fé Venceu, do Marco Teles, que escreveu Colossenses e Suas Linhas de Amor, que é uma música linda, do Ministério F-Hop, lá de Florianópolis. E essa música, ela faz parte de um contexto, de uma história, de uma crítica, de uma narrativa, onde os pobres foram afastados e pelo grande banquete lá em Lucas 14, eles chegaram à mesa e puderam sentar com Jesus. A narrativa é linda, a história onde essa música está incluída é muito boa. Mas quando você tira essa música de toda a história, de toda essa narrativa, a música ela é uma confusão sem tamanho. E foi o que aconteceu esses últimos dias. A história toda foi lançada lá atrás, essa música está lá dentro. Só que essa semana, esse coletivo chamado de Coletivo Candeeiro, no qual o Marco Teles é um dos diretores, dos protagonistas, eles retiraram essa música e lançaram essa música. A música não fala de Cristo, não fala da graça, não fala de absolutamente nada. E ela traz elementos culturais que, quando você olha, ela se esbarra com outra fé, com outra crença. O Zé chegou, Maria dançou. Quando eu falo Zé e Maria, onde a sua cabeça vai? Por mais que eles defendam e se agarrem falando não, isso é cultural, isso é brasileiro, a gente tem que mostrar a nossa religião, a nossa cultura, agarrar nisso. É inevitável o choque. Colares, Maria de vermelho no clipe, né, pulseiras. É inevitável você fazer a comparação. Então, por mais que o trabalho todo seja bonito, e a história, a crítica é muito boa, né, do grande banquete, mas ela não traz referências objetivas do que a história quer ser tratada. Muito. Exatamente. E o que isso traz para as pessoas? Desorientação, mistura de sentimento, ausência da direção objetiva. Ela não está de forma alguma ensinando pecado para as pessoas. Mas ela não está falando também do que é a graça, por exemplo. Por que Cristo foi crucificado? Ou falando da salvação de Cristo, né? Ela gera uma emoção ali, sem verdade. As pessoas ficam emocionadas, mais porque querem entrar no meio da algazarra, quero participar disso, do que de fato a música está agregando alguma coisa para as pessoas. Ela não tem comunicação, ela não comunica o evangelho. Então isso traz o quê? Confusão para aquelas pessoas também que estão assistindo e não acreditam em Cristo. Então, o que a gente chega, né, nesse ponto? Eu assisti N entrevistas, N vídeos dessa música aqui.
Para quem está na mídia social, isso aí, essa semana foi o Huawei, né? Ela não prega a palavra de forma clara e expressa, a ponto de outras religiões também se confundirem. O crente, firme na fé, já olha a letra e fala: opa, o que é isso? Isso aqui está errado. Exatamente, né? O lobo disfarçado de cordeiro. Por isso que eu falei, por mais que o autor ele tenta se defender, não, é cultural. Meus irmãos, é inevitável a comparação e a forma de você enxergar aquilo como outra fé, como outra religião. Ele poderia, talvez, ter feito de uma forma diferente. Eu não quero entrar nessa seara. Mas isso ilustra o que está passando lá em Abacuque. A palavra estava ali. Ele estava falando no grande banquete de Lucas 14. Mas não governou a criação da música dele, né? A palavra não governou a música dele. Podia falar de N outras formas, fazer o enredo do clipe dele de N outras formas, mas ele trouxe toda a narrativa de outras religiões para o contexto. Aí a sociedade se corrompeu, ela se perdeu internamente. Então, antes da injustiça ela dominar, a verdade ela foi relativizada. Antes do juízo vir visivelmente, a palavra perdeu de forma silenciosa a sua autoridade. E quando a palavra, então, ela é desprezada, a lei ela perde a força. E quando a lei perde a força, o povo ele vai junto. Ele vai se perder também, né? E a gente entra nesse segundo ponto, que a palavra ela existe, mas ela perde autoridade. Então, ter a Bíblia aqui, não é o mesmo que viver embaixo dela, né? Abacuque afirma lá no versículo 4 que a justiça ela nunca se manifesta. Isso indica o quê? Que a palavra ela estava presente em Judá, mas ela não era reconhecida como critério final na vida das pessoas. Ela não é... O problema lá não era a falta da revelação da palavra de Deus, mas a rejeição da palavra como autoridade na vida das pessoas. Aí, Sérgio, você acha que a gente vive hoje esse mesmo problema? Todos. Separei aqui, irmãos, 4 versículos. Eu vou entrar um pouquinho em cada um deles. Isaías 30, está lá? Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenhais visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões, desvia da gente do caminho, desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. Então aqui o povo estava pedindo para que os profetas falassem coisas boas, não a verdade. O povo ele não quer ouvir a verdade, ele não quer ser confrontado, ele quer ouvir o que agrada. Lá em Abacuque, a lei ela se afrouxou porque o povo não suportava a correção de Deus. Então, hoje, a gente vive um momento que mensagens bíblicas são aceitas apenas se não confrontarem a gente. Quem aqui não conhece alguém? Pode ser parente, irmão, vizinho. Eu vou naquela igreja ali porque o pastor só tem revelação. Lá ele não fala de pecado. Diabo? Morte? Lá ele só revela que é as coisas boas para mim. A verdade ela é rejeitada quando ela exige mudança.
Ah, eu vou naquela igreja porque lá eles falam que eu não preciso me casar. Eu não vou naquela igreja porque lá eles falam que eu preciso me casar. Imagina, eu vivo em união estável com a minha mulher aqui, está tudo bem, faz 15 anos. Né? Não, eu tenho que abandonar minha prática homossexual. Eu tenho que deixar de ser homossexual para adorar a Cristo, para viver com Ele? De forma alguma. Então, a verdade é rejeitada ali, porque exige mudança da pessoa. Ou, né, Deus quer que você seja feliz do jeito que você está. Não se preocupe em mudar agora. Isso tudo a gente escuta hoje em dia. Existe uma igreja em São Paulo que ela prega que assim, Jesus não faz acepção de pessoas. Lá você pode ser o que você quiser, fazer o que você quiser. E Deus te ama do mesmo jeito. Deus te ama. Mas você está amando Deus? Para viver conforme a palavra dele? E aqui já fala, né? Reforça que a palavra existe, mas ela não está governando a vida das pessoas. 2 Timóteo 4:3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Não suportarão a sã doutrina. Lá em Abacuque, a justiça não se manifestou porque a lei não era critério. Hoje, as pessoas querem ouvir algo religioso. Mas, a gente volta aqui um pouquinho, ela escolhe o que agrada a ela. Ela escolhe querer ouvir algo religioso e falar de Deus, mas escolher somente o que agrada ao coração dela. Mensagens de vitória, bênçãos, prosperidade. Mas quando a pregação, a exortação vem para arrependimento, para pecado, pode falar. Não vende, a caixinha de maldição não vende, só de promessa, e promessas de prosperidade. Né? Então, se a gente fala de arrependimento, se fala de pecado, se fala de santidade, irmão, isso é pesado demais. O culto hoje me desanimou. Né? Então, ela quer, no fundo, preferir aquilo que dá conforto ao sentimento dela, não que vai confrontar, que vai colidir com o aspecto de vida dela. Outro ponto, as pessoas, né, de hoje rejeitam, ou lá do tempo de Abacuque, né, rejeitam o que corrige. Da mesma forma, quando a palavra de Deus alcança as áreas erradas da nossa própria vida, mentira, imoralidade, desonestidade, muitos vão falar, não, a Bíblia não está errada, mas a mensagem foi dura. Né? O problema não está no tom da pregação, mas ele está no fato que o conteúdo está expondo o pecado dela e exigindo que ela mude. A palavra é rejeitada, né, não por ser falsa, mas porque ela está incomodando. Além disso, as pessoas preferem mestres que confirmem suas próprias vontades. Aquelas que vão desejar continuar vivendo de modo a procurar líderes, ou ensinadores, ou influenciadores, que afirmem que tudo está bom, tudo está bem. Que Deus compreende que não há problema em você seguir o seu coração. Você já ouviu alguém falar, eu vou naquela igreja porque lá eu sigo o meu coração? Elas não estão procurando um mestre fiel à palavra, mas um mestre conveniente ao que ela tem de desejo. Né? A gente tem muitos na mídia aí, inclusive no SBT tinha uns aí uns tempos atrás aí, né? Todos os sábados de manhã. Colossenses, que é o 3º versículo, 2:8.
Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Aqui, as tradições humanas substituem a revelação divina. Lá em Abacuque, não sei se os irmãos estão percebendo, eu vou lá em Abacuque e venho aqui para os tempos de hoje. Então, lá em Abacuque, a palavra ela perdeu espaço para os costumes e pecados do povo. Lá. Hoje, a cultura ela passou a ditar o que é aceitável, o que era antes visto como errado passa a ser tolerado. Ah, uma mentirinha. O que é normal, a cultura passou a ditar o que é normal. Então a gente não pergunta mais, Deus aprova isso? A gente passa a falar, todo mundo faz. A cultura passa a ditar o que é verdade. Então o que a pessoa sente ou pensa passa a ser a verdade, não a palavra de Deus. Então quando essas inversões acontecem, a Escritura já perdeu a autoridade e a opinião humana ganhou a autoridade. O resultado disso, a fé moldada pela cultura e não pela palavra. O último versículo, Salmo 19:7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra, então, aqui o ensinamento, aqui a palavra restaura. Se não restaura, é porque ela é rejeitada, foi desprezada. Lá em Abacuque, não há justiça porque a lei foi desprezada. Hoje, quando não há transformação, quando não há arrependimento, quando não há mudança de vida, não é porque a palavra ela perdeu o poder, mas porque ela não está sendo obedecida, porque ela não foi acolhida, porque ela não foi levada a sério. Exatamente. Exatamente. Então, meus irmãos, a síntese desse ponto, a gente consegue aqui, dá para enxergar. A verdade rejeitada cai no discurso agradável que foi aceito pelo povo, que cai na tradição humana que é exaltada no lugar da palavra de Deus, que cai na autoridade da palavra que foi perdida, que culmina na vida sem direção espiritual. Logo a gente faz a ligação direta, né? A verdade rejeitada, né? A rejeição da palavra leva a uma vida sem direção espiritual. Isso era verdade lá nos tempos de Abacuque e continua sendo verdade até hoje em dia. Quem despreza a palavra, ela se perde não por falta de Bíblia, mas por falta da submissão a ela. Apóstolo Paulo, ele cita por diversas vezes, irmãos. Aqui, Efésios 4, Filipenses 1, Colossenses 1, Tessalonicenses 2, o termo digno. Eu trago aqui só Tessalonicenses para a gente poder entender aqui. Exorto-vos, pois, a viverdes de modo digno de Deus. Esse digno que ele cita nessas passagens e outras, quando você traz do grego axios, ele traz a visão de uma balança igual aquelas de mercado, que tem dois lados. De um lado é a Bíblia, é a palavra, é a sabedoria, e do outro é a nossa vida. E o digno aponta para o equilíbrio entre o que a gente sabe, o que a gente leva da palavra, o que a gente tem de Deus e a nossa vida. Ela tem que estar em equilíbrio. Se ela está pesando para a nossa vida, é porque está faltando palavra. Se está pesando na palavra, é porque a gente não está vivendo o que a gente está pregando. O que aponta o quê? Um desequilíbrio, né? Se eu sei muito da Bíblia, mas não obedeço, a balança ela vai entortar. Isso não é uma vida digna.
É uma fé desequilibrada. Item ponto 3. Quando a palavra é desprezada, o perverso passa a dominar o justo, ou simplesmente desprezar a palavra corrompe a justiça. Então, quando a verdade cai, a injustiça governa. Abacuque, lá no versículo 4, porque por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Aqui já está ocorrendo, meus irmãos, inversão moral. Uma pessoa corrupta, acho que você nunca ouviu isso, hein? Ela é chamada de esperta. Não é? Enquanto o honesto é chamado de bobo. Acho que você nunca ouviu isso. Há aqui a opressão espiritual. Um jovem na escola que mente, ou no trabalho, ele mente que não é evangélico, que não é cristão, para não ser zoado pelos colegas, pelos amigos, né? E uma pessoa que não decide não participar de práticas erradas, ela é vista como uma pessoa estranha e colocada de lado. Acho que também você nunca viu isso. Aqui também ocorre confusão ética. Duas pessoas fazem a mesma coisa. Uma diz que é certo, a outra diz que é errado. E ambas estão certas. Cada um decide por si o que é certo, o que é moralmente aceitável. Isaías 59, versículo 14, pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Então a justiça é posta de lado. A justiça aqui foi colocada longe, foi colocada de lado e a verdade está andando longe. Então o princípio nesse versículo é: a justiça cai quando a verdade cai. Sem verdade, a justiça ela não vai se sustentar. Sérgio, um juiz sem verdade, ele consegue? Ele vai tentar ser justo, né? Ele vai tentar ser justo, mas ele talvez não vai conseguir. Provavelmente ele não vai conseguir. Certo? Por quê? Faltou-lhe a verdade. Né? Provérbios 17:15. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um para com o outro. O que justifica o ímpio e o que condena o justo são abominação ao Senhor. Aqui o princípio é: inverter valores é abominação ao Senhor. Não é neutralidade, não é ser neutro. É pecado, irmão. É pecado diante de Deus. Então, na sociedade, quando a gente trata o corrupto como esperto, o honesto como o honesto é visto como ingênuo, o imoral é chamado de moderno, o marido fiel é chamado de atrasado. A gente não está falando de diversidade, a gente está falando de inversão moral. Na igreja, quando a gente relativiza o pecado, quando a gente trata o arrependimento como exagero, quando o conselho precisa disciplinar aquele irmão, e isso é falta de amor para algumas pessoas, quando a santidade das pessoas é chamada de fanatismo, quando a igreja começa a justificar o ímpio e condenar o justo, exatamente como o Provérbios descreve, é onde há a inversão de valores e já nos tornamos abomináveis ao Senhor. Salmo 11, versículo 3. Ora,
Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Então, o princípio aqui é: sem fundamentos, o justo fica sem rumo. Então, quando a palavra deixou de ser a base da vida, o justo ficou confuso. O ímpio foi fortalecido e a injustiça foi totalmente normalizada. Isso explica lá Abacuque de novo, né? O perverso seca porque a palavra não está governando mais a vida. E aqui a gente tem a síntese também dessa parte. Então a gente tem a justiça, a palavra desprezada, a justiça corrompida, valores que caem em valores invertidos, que caem injustos, sem rumo, e acaba com a dominação do perverso. Fazendo a ligação direta, como a gente fez na outra, o desprezo da palavra faz o perverso dominar o justo. Na hora. Fechando, meus irmãos. Abacuque, ele nos ensina que o maior problema de uma geração não é político, ele não é econômico, ele é espiritual. Provérbios 29:18. Não havendo revelação, o povo se corrompe. Revelação não é algo místico. É a palavra de Deus, é o que Deus quer comunicar ao povo dele. A corrupção, nesse caso, não é só moral, mas ela é também uma confusão. Uma pessoa ora a Deus, mas vê o horóscopo. É o crente místico, já viu isso? Acredita na energia do universo. Né? Isso é confusão espiritual. Deus deixou de ser a referência da vida dela. Nos leva à perda de rumo. Eu vou sair desse casamento porque eu não estou mais feliz. Não considera aliança, não considera compromisso, não considera os princípios bíblicos. Né? O rumo da vida da pessoa passou a ser o desejo, mas não a vontade mais de Deus. É relativizado o certo e o errado. Mentir no imposto de renda é esperteza. Trair é visto como fraqueza. Viver em pecado é estilo de vida. Né? Então aí surge essa confusão espiritual, porque ninguém mais sabe o que é verdade. A gente vem a perda do rumo, porque cada um passa a andar conforme o seu próprio coração. É aí onde acontece a relativização do certo e do errado. O pecado deixou de ser pecado, ele passou a ser opinião. Onde a palavra não está governando, a vida já perdeu a direção. Aí vamos falar lá rapidinho de João 17. 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então aqui, a palavra ela não é só informação, ela é transformação. Santificar é igual a separar, alinhar, corrigir, moldar. Provérbios nos mostrou, né, esse Provérbios 29:18 nos mostrou o problema de corrupção. João está nos mostrando o remédio. A verdade que santifica. Deus não santifica o povo afastando ele da verdade, mas mergulhando o povo na verdade. Não é nos isolar do mundo, é alinhar a palavra, é alinhamento com a palavra. A palavra não está aqui para entreter a nossa vida, mas para endireitar a nossa vida, endireitar a nossa casa. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Aqui, a ideia é de direção, a ideia é de clareza no passo a passo, a ideia é de segurança em meio à escuridão. Lâmpada, né, tem essa função.
Mas há uma observação, a lâmpada, ela não vai iluminar a sua vida inteira, o seu futuro inteiro. Ela vai te iluminar o próximo passo. Né? Deus, Ele não revelou tudo, mas revelou o suficiente para a gente obedecer Ele hoje. Certo? Então, viver sem a autoridade da palavra é a gente viver sem norte. Então a pessoa, ela escolhe a igreja, escolhe valores, escolhe as decisões só pelo que faz ela sentir bem, não pelo que a Bíblia ensina. Surgiu uma dificuldade, ela não sabe se ela tem que permanecer firme ou se ela tem que desistir, porque ela não tem um norte definido. A gente vive sem critério. Para mim isso não é pecado, mesmo quando a Escritura fala claramente que é pecado. O critério deixa de ser a Bíblia e passou a ser o nosso próprio pensamento. A gente aqui vive sem a proteção de Deus. A pessoa então, ela começa a seguir todo tipo de mensagem na internet, sem conferir de fato o que a Bíblia está querendo falar sobre aquele tema. Se o pregador está falando bonito, ela acredita. Como ela não tem a Bíblia como proteção para a fé dela, para a vida dela, ela acaba sendo levada por ideias falsas e práticas erradas, práticas imorais. Então, quem despreza a palavra se perde. Quem se submete à palavra permanece na vida. A igreja, meus irmãos, não precisa de mais opinião, ela não precisa de mais tendência, ela não precisa de mais cultura dentro dela. Ela precisa de mais palavra, de mais submissão, de mais obediência. O problema de hoje, Sérgio, não é a falta do discurso religioso que a gente tem. É a falta de submissão à palavra, do mesmo modo que havia lá em Abacuque. A gente quer a luz sem a verdade, a gente quer o consolo sem a santificação, a gente quer direção sem obedecer a Deus. Mas Deus só promete a clareza para quem caminha à luz da santidade, à luz da palavra dele. Finalizando, meus irmãos, é uma pergunta retórica que eu faço aqui para a gente, para mim, para nós, para você. O que está governando a sua vida? A palavra de Deus ou a nossa própria vontade? Não é para você responder, mas talvez responda para si. Eu respondo para mim, você responde para você, porque no mundo em qual nós estamos incluídos, meus irmãos, a gente precisa sempre se fortalecer com a palavra dele, se fortalecer com os ensinamentos dele, para que a nossa vida seja reflexo do que Cristo é, do que Cristo foi, para os outros nos enxergarem. Amém? Baixe sua cabeça. Senhor Deus, reconhecemos, ó Pai, que Tu és, ó, soberano sobre nossas vidas, sobre todas as coisas. Entregamos, ó Pai, o governo do nosso coração, dos nossos caminhos e, ó Pai, das nossas decisões, ó Deus, que a Tua palavra, Pai, seja a nossa regra de fé, a nossa regra de prática, Pai, a nossa verdade, a nossa direção todos os dias, ó Pai. Livra-nos, ó Pai, de andar segundo a nossa própria vontade, Deus. Ensina, ó Pai, a andar sempre na Tua luz, ó Pai. Santifica-nos pela verdade. Conduz, ó Pai, pelos caminhos da Tua justiça, para a honra e glória, Pai, do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, agradeço, claro. O povo nunca foi obediente, né, Sérgio? A gente vê isso várias vezes na Bíblia, né? Já começou lá, né? Começou lá. E você pega também os israelitas, quando foram escravos dos amonitas por anos, né? Deus, eles clamaram a Deus, Deus ajudou eles, e eles caíram, voltaram a adorar a Baal, né? E depois eles voltaram, Deus, por favor, ajuda a gente aqui e tal. E Deus fala, eu ajudei, mas vocês não me ouviram. É? Então, aí vem, esqueci o nome do que venceu a guerra dos israelitas contra os amonitas, mas vem ele, faz a promessa a Deus e Deus concede a vitória aos israelitas e Deus atende, né, a oração dele. Então, a obediência. Obediência. Isso passa depois em Samuel com Davi. Com Davi. Davi era obediente e temente a Deus. Né? E quando ele vai enfrentar o gigante Golias, ele fala, é Deus que está indo, não sou eu. Então a gente vê o retrato da obediência de Deus, quando nós somos obedientes, tementes à palavra, que temos a palavra como guia da nossa vida, e quando a gente não tem. E quando a gente é obediente, é o nosso desejo. A gente se deixa levar pelo nosso desejo, pelo nosso querer, né? Porque eu quero o que eu quero. Porque eu quero o que eu quero. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Exatamente, é a versão. O caminho errado, o caminho que convém ao coração dele. Né? E a gente está lá, desde antes de Cristo, desde a fundação do mundo, né? Desde a fundação do mundo, insistindo no erro, insistindo na falha, insistindo em alimentar os nossos próprios desejos e não alimentar os desejos de Deus para a nossa vida. Sabendo que vai dar errado. Esse é o ponto. Né? Eu falo que aprendi a entender mais da palavra de Deus e entender mais de Deus quando pai me tornei. Porque a gente olha para o nosso filho e a gente ama aquele... Ele estava aqui correndo aqui agora. A gente ama aquele toquinho, né, cara? E eu falo para o Davi assim, Davi, papai te ama independente do que você faça. Mas, se você me obedece, se você me respeita, aqui falei, está aqui. Se você me obedece, se você me respeita, o papai vai ficar muito feliz. Mas muito feliz. E entender esse amor de Deus por nós. E saber que Ele vai, né, corresponder a esse amor, falar com a gente obedecendo a Ele, seguindo o que Ele nos ensina, é essa relação de paternidade que a gente tem com nossos filhos. Né? Então, essa reflexão, espero que tenha entrado no coração dos irmãos e que a gente não só entre no coração, mas a gente leve, né, para a nossa vida. Eu estou ouvindo um buchichinho aqui atrás, gente. Então, acho que... Vamos lá, que acho que tem mais trabalho para hoje aqui. Obrigado, meus irmãos. Bom domingo a todos.
Se Deus assim nos permitir, estaremos à noite juntos.